Então, eu estou aqui com o Cláudio Verdun, Guilherme Salles, e eu tenho uma pergunta para eles, assim, a questão básica, o que vocês acham que nós deveríamos estar ensinando de matemática, pode ser de outras coisas também. Legal. Então vamos lá, começa aí. O que você acha? Excelente pergunta. Eu eu não tenho a formação acadêmica que você tem, mas eu acho que uma coisa que eu trago é uma experiência pequena, mas alguma experiência de usar a matemática no mercado, né? E criando soluções. Uma coisa que eu sinto que eu aprendi no mercado e não na faculdade, se isso deve ser ensinado, acho que tem que pensar um pouco mais. Mas é a questão de você pegar um problema aberto, pegar uma situação, transformar aquilo num problema matemático e da melhor maneira para você resolver. Eu acho que uma habilidade assim fundamental é você ser capaz de pegar um problema aberto, um contexto, e transformar aquilo em uma solução, usando as ferramentas que você tem de matemática. Às vezes a ferramenta ideal para resolver aquele problema você não sabe ainda, mas você tem alguma coisa que pode ajudar e pode te dar um passo nessa direção de um resultado melhor para alguma questão. E esse tipo de abordagem assim, eu nunca tinha visto na faculdade, é realmente desafiador. Eu acho que isso me lembra, assim, eu não me lembro o nome da disciplina agora, mas na engenharia eletrônica tem uma disciplina, assim, que é obrigatória, não é? Imagino que os engenheiros devam ter mais esse tipo de que coisa, é né? bem interessante, eles têm que fazer no final da graduação, que é uma coisa onde você tem que, eu esqueci um projeto, qualquer coisa, onde você tem que pegar tudo que você aprendeu na engenharia eletrônica e fazer um projeto grande no final, e é uma disciplina, enfim, crédito, você tem nota, tem que apresentar o projeto, e eu acho que isso enfim, é uma tentativa interessante de colocar na prática isso que você está falando. E, enfim, eu acho que algumas das coisas que a gente vai falar aqui talvez sejam meio clichê, mas a capacidade de aprender coisas novas de forma rápida assim, é bem importante. Então, bom, para quem não sabe, né, eu trabalho na Alemanha, tem 6 anos e meio, e tipo, tem uma coisa que os alemães fazem que é muito interessante, que é, quando eles vão entrevistar alguém para certas posições lá, eles sempre te dão um tópico de uma coisa que você nunca ouviu falar na vida, eles sabem que você não sabe aquilo, e eles te dão aquilo com 2 semanas, né, de antecedência para ver o quão rápido você consegue aprender o negócio. Eles não estão interessados na coisa em si, mas eles vão te espremer ali até ver que, né, até ver onde você grita. E vai um pouco nessa linha, né, eu diria, porque a quantidade de informação, assim, foi-se o tempo onde a gente sentava, lia o livro, né, falava assim, eu estudei o livro aqui de equações diferenciais parciais, ou o livro de probabilidade. Hoje em dia as pessoas, né, em diversos institutos e mais ligado também a essa coisa das empresas, as pessoas têm um problema. Elas falam assim, cara, a gente tem que resolver um negócio ali, luta de rua, e aí vamos pegar os artigos, vamos ler, vamos ver o que vai acontecer. Então, e essa capacidade, assim, que é muito não trivial, é uma arte, não é ciência, é separar o joio do trigo, é dizer assim, nesse mar de informação, o que é relevante, né, é com certeza uma das habilidades importantes que eu diria que alguém que está fazendo matemática ou ciência ou quer ir para o mercado depois, né, tem que, tem que ter. Acho que a diferença talvez seja que no mercado as pessoas querem uma solução, e uma solução rápida, e muitas vezes numa coisa acadêmica as pessoas querem a melhor solução, em algum sentido de melhor, né? Eu achei legal você ter mencionado isso. Eu tenho dois pontos sobre essa questão. Eu vivi isso na França também, né? Na época que eu estava na Instar. As disciplinas elas são muito aceleradas e eu acho que parte do aprendizado que eu tive lá foi de como pegar um assunto complicado, um assunto de matemática, e você se tornar proficiente o suficiente naquilo em pouco tempo para você poder resolver questões, usar aquelas ferramentas, né? De maneira totalmente diferente que eu costumava ter nos cursos que eu fazia aqui de matemática, que era passo a passo, construir toda a teoria. Mas
eu acho que isso mencionou uma habilidade interessante, mas é também legal reconhecer o valor do que a gente já faz aqui, sabe? Porque uma coisa que eu vi, cara, no dia a dia você tem que aprender coisas rápido, mas você não vai conseguir aprender com a mesma profundidade, e às vezes você precisa de profundidade. É muito difícil você pegar um tópico duro e falar assim, ah, não, vou aprender aqui no dia a dia. Você aprende programação, você aprende uma nova linguagem, uma ferramenta, mas você não aprende otimização, sabe? Teoria de otimização. Claro. Isso leva tempo. E eu acho que é legal a gente mencionar isso aqui, né? Porque realmente você precisa aproveitar a época da faculdade, do mestrado, da graduação, para realmente sentar e estudar essas coisas mais duras com profundidade. Porque você não vai. Vai ser muito difícil você no dia a dia, 2 horinhas na segunda-feira, estudar otimização e se aprofundar. E às vezes você precisa. Eu concordo. Enfim, mas é isso. Eu acho que o mundo tá muito doido, no sentido que tem muita coisa acontecendo. Assim, o exemplo que eu gosto de dar assim, vamos fazer uma conta de guardanapo aqui, né? Nessa área de Machine Learning, Data Science, você tem várias conferências, algumas muito importantes, algumas menos importantes, mas tipicamente o formato, né, da descoberta científica vem através de conferências. Não existe mais essa coisa de artigos de revista, né? E os lugares mais prestigiosos para você publicar um trabalho novo era uma conferência de Machine Learning. E se você pegar as 5 melhores conferências de Machine Learning no mundo, agora, elas juntas, elas têm 30 mil submissões por ano, mais ou menos. Então, tem 30 mil trabalhos sendo enviados para essas conferências. Então, cada trabalho tem uma média aí de 40 páginas, eu acho que é justo falar isso. Então, é isso aí, você multiplica 30 mil por 40, você vê quantas páginas você teria que ler por ano, só para mais ou menos estar ligado no que acontece nas 5 melhores conferências de Machine Learning no mundo. Né? Não tem como, a matemática conta no guardanapo não fecha, então como é que a gente, né, cria uma rede de pessoas assim. Isso eu acho que é outra coisa que eu aprendi. Foi-se o tempo também onde as pessoas ficavam na caverna, né, sentadas sozinhas, estudando e lendo o livro de análise, fazendo todos os exercícios. A educação é muito mais dinâmica, eu diria, porque no sentido que as pessoas... Tipo, eu sei uma coisa, o Guilherme sabe outra coisa, e a gente está num contato constante, e a gente aprende assim, falando um com o outro. Então também... parece bobo, mas assim, comunicação é um negócio muito importante. Tipo, as pessoas que estão em grandes institutos de pesquisa, e eu diria que em grandes empresas fazendo pesquisa, elas têm um nível de comunicação extremamente elevado. Assim, a coisa é muito dinâmica, a comunicação é 24 horas, as pessoas têm, sei lá, canais de comunicação, mesmo WhatsApp, que elas estão ali o tempo todo, hora em hora, trocando novidade, né? Então é como se fosse, sei lá, esse grande cérebro, né, de pessoas onde cada uma das pessoas é um pedaço e as pessoas juntas criam um onisciente coletivo aí de conhecimento, de informação. Isso também é importante. Então, e no fim do dia isso faz muita diferença, né? Às vezes uma pessoa que não é tão capaz tecnicamente, ela consegue trazer um resultado para o time, porque ela não trabalha sozinha, o objetivo não é só dela. Ela faz uma diferença, assim, tem um valor inestimável porque ela se comunica bem, consegue apresentar coisas. De repente a gente poderia valorizar mais isso, né? Sim. Porque eu acho que, pelo menos, o fato da gente, às vezes, ter que fazer um relatório de iniciação científica, os próprios, sei lá, os trabalhos, dissertação de mestrado, trabalho de conclusão, essas coisas ensinam a gente a escrever. Se você se dedica na escrita daquilo, você aprende a no mínimo, articular um pensamento de maneira clara, dado que você teve tempo suficiente para pensar naquilo, né? Comunicação oral já é um pouco diferente, mas eu acho que trabalha razoavelmente bem, assim, essa capacidade de articulação. Eu diria que várias universidades de ponta assim, já entenderam isso, então eu posso, né, contar uma anedota, pessoal. Eu trabalho em Munique, na Universidade Técnica de Munique. Essa semana tive um aluno de mestrado que defendeu, anteontem, e ele estava fazendo mestrado em matemática em parceria com a KTH, que eu diria que é a melhor universidade na Suécia, e a defesa dele foi na Suécia, na verdade. Enfim, eu estava online, e o que é interessante a trajetória desse menino é que
todas as disciplinas de matemática que ele fez têm trabalhos em grupo, assim, onde as pessoas têm que apresentar um projeto. Mesmo as disciplinas teóricas, as pessoas têm que escrever um mini artigo, apresentar um projeto, né, dar uma palestra onde cada membro tem um papel importante. Assim, ele teve provas, teve lista de exercício, a coisa, né, arroz com feijão tradicional, mas tem um outro lado que, por exemplo, os suecos enfatizam muito, né, que é, olha, a gente sabe que colaborar é importante, então não tem como você fazer uma disciplina lá sem ter isso. Então eu, como orientei esse menino, vi isso de perto, assim, aprendi um pouco como funciona o sistema sueco e foi bem interessante ver essa proatividade e esse ambiente colaborativo onde as pessoas têm digamos, a proatividade de falar, comunicar e aprender juntos, porque cada um de nós sabe um negócio e a gente, né, o todo é maior do que a soma das partes, né? Eu queria, vamos dizer, algo técnico. Esse é um pouquinho mais técnico, do ponto de vista assim, do conteúdo. Tá. Porque a gente, vamos dizer, a gente aqui pode trabalhar com atitudes, mas tem um conteúdo em torno do qual isso gira aí. Quais conteúdos vocês acham que são realmente relevantes? Quais talvez não sejam tão relevantes? Agora vai começar a parte das opiniões impopulares. Agora é a hora do cancelamento. Não. Então, a minha opinião eu posso estar esquecendo de alguma coisa, mas a minha opinião eu diria que é muito clara. Eu diria que os pilares da matemática aplicada nos dias de hoje são a computação científica, teoria da informação, probabilidade, álgebra linear e álgebra linear numérica, e aí é questionável se isso é parte de computação científica ou não. Eu colocaria como uma coisa à parte, e otimização. É isso. Né? Então eu acho que é isso, sei lá, o meu argumento de autoridade seria, basta você dar um Google aí e ver os departamentos de matemática aplicada ao redor do mundo, o que as pessoas têm feito. Né? As pessoas, eu acho que finalmente se convenceram de que, talvez os grupos mais ortodoxos, eu diria que uma parte fundamental da matemática aplicada vem da teoria da informação, vem do trabalho do Claude Shannon, né, que é o pai da teoria da informação moderna. E assim, só para falar uma coisa boba, um dos centros de pesquisa, se você olhar o prédio da Amazon em Dublin, na Irlanda, o nome do prédio é o Claude Shannon Building. Né? Então, assim, a Amazon veio ordens de cima para dizer, esse cara é tão importante, né, que esse é o nome que a gente tem que dar para o prédio, né, se a gente está fazendo coisas aqui que usam matemática de forma não trivial, logística, enfim, diversos problemas que a Amazon resolve em data science, enfim. Então, eu diria que é isso. Não existe, né, a minha opinião muito categórica, não existe matemática aplicada moderna sem teoria da informação, otimização. Otimização também sempre foi uma coisa um pouco, talvez, nicho para os matemáticos, era uma coisa que existia um pouco na Rússia, assim, na União Soviética, em economia, né? Pessoas como, não sei, o Kantarovich, que é um cara importante de otimização, é um cara que, na verdade, estava na economia, e coisas em logística, em pesquisa operacional, em coisas de problemas de guerra, digamos, e problemas específicos de engenharia mecânica, né, de otimização de sistemas, mas agora, nos últimos 25, 30 anos, as pessoas viram, a otimização é algo fundamental em matemática. A matemática aplicada é um dos pilares, não tem como você fazer matemática aplicada sem isso. E aí, não sei, eu diria que eu separaria essas 5 coisas. Eu concordo com as coisas que você colocou. Engraçado, eu às vezes já parei para me perguntar essa pergunta. Quais são as coisas fundamentais da matemática aplicada? E por que elas são fundamentais? E eu tenho porque você enumerou algumas que a gente tem certeza que são fundamentais. A gente observa no mundo, né? Agora, quais são as outras, de repente, que a gente não está olhando, não está percebendo? Uhum. E acho que é interessante se perguntar isso, porque, de repente, tem coisa que hoje não está tão relevante, e daqui a alguns anos pode ser super relevante, né? Mas eu me pergunto, o que faz algum assunto, alguma ferramenta, ela ser fundamental, pensando do ponto de vista de aplicações, né?
eu acho que eu sinto, eu ainda não sei precisar muito bem, de repente você consegue me ajudar, mas eu sinto que tem algumas coisas que elas são é, alguns conceitos que eu diria que são robustos. Então, assim, e alguns conceitos que funcionam se o seu problema não está muito bem especificado, ou, ou se ele não, ou se a especificação matemática do seu problema ela não está muito certinha no mundo. Vou dar um exemplo: distribuição de probabilidade. Na vida real não existe distribuição de probabilidade, é uma coisa que a gente inventou, mas funciona milagrosamente bem. Você tem os dados, uma fonte de dados, você consegue baixar uma distribuição de probabilidade e aquilo serve para você fazer coisas. Mas talvez nem todas as coisas de probabilidade se aplicam tão bem assim. Por exemplo, não sei, noção de convergência de variável aleatória. Pode ser falta de experiência minha, mas eu sinto que nem todas as noções de convergência de variável aleatória, de repente, vão ser coisas que você vai observar no mundo real e que vão fazer diferença. Eu lembro até de anedota. Quando eu estava na França, eu estava estudando simulação numérica, e para você entender o que está acontecendo do ponto de vista matemático, é uma matemática bastante pesada para você entender os métodos de elementos finitos e tudo mais, se aquilo converge para a solução ou não. Então, medida, análise funcional, e eu ficava sentindo que eu precisava aprender aquilo tudo, mas ao mesmo tempo eu ficava assim, medida, isso importa para o mundo real? Por que e eu queria aprender, não é que não desse valor para aquilo, mas eu me perguntava o quanto aquilo era relevante para a realidade. Tem um artigo, tem uma série de artigos que discute isso, a relevância da medida de Lebesgue para engenharia e tal, para as aplicações. Era alguma coisa sobre o avião de Lebesgue. Pergunta se você não tiver a integral de Lebesgue, você consegue fazer um avião voar? Enfim, desviei um pouco da discussão, até porque essa questão de robustez e o que realmente é fundamental, eu não sei dizer. Eu tenho essa ideia que eu estou desenvolvendo ainda. Não, mas eu acho... E eu acho que a álgebra linear é um negócio que surpreendentemente também funciona, né? Vai fazer você botar o problema no computador. Né? E assim, e o mundo não é linear, né? O mundo é talvez aproximadamente linear em alguns casos. Então, acho que a gente consegue pegar esses exemplos de coisas que funcionam muito bem para se perguntar por que eles funcionam muito bem, né? Ainda uma provocação, mas Claro. vamos dizer, tem um grande ausente, isso que vocês falaram, que vamos dizer, tem sido algumas décadas, grande estrela da formação matemática, que é o cálculo. Será que tem a ver com o fato de que, por exemplo, o cálculo, as equações diferenciais são a modelagem de um tipo de problema da física clássica, quer dizer, que você parte daqui e calcula magicamente uma solução que chega lá e que hoje a gente está tateando, é isso? Mudou nesse sentido? Não, eu não acho Um que bom ponto. essa é um ponto importante, Felipe. Assim, eu acho que a questão do cálculo vai parecer um pouco ridículo, um pouco arrogante que eu vou falar, mas acho que 300, 400 anos de matemática e com cálculo assim, resolveram problemas fáceis. Fáceis no seguinte sentido, eles partem de princípios físicos que foram não triviais de serem descobertos. Hoje em dia parece, quando a gente fala de conservação de energia ou conservação de momento, coisas assim, parecem triviais, mas isso são 200 anos de discussão científica até isso chegar na relevância que é hoje. Mas são problemas pouco complexos no sentido de que tem um princípio físico subjacente que é razoavelmente fácil de ser explicado. Mas quando você está falando de economia, de neurociência, enfim, de meteorologia, são coisas que você não tem Aí a gente pode entrar numa seara filosófica aí, mas você não tem não é fácil para a capacidade humana, para a mente humana, eu diria, dizer assim, com esses três preceitos físicos aqui, a gente consegue fazer tudo, né, e criar uma teoria bonitinha, né, sobre, enfim, como pessoas compram coisas, né, marketing, ou sobre como neurônios funcionam, ou sobre
enfim, problemas sofisticados de logística ou meteorologia, né, previsão climática. Então você precisa de modelos que vão ser tipo no que a gente chama em inglês de data-driven, né, que você vai ter um monte de dados, você observa e você vai voltar. Né, eu sempre brinco, eu falo que toda pessoa que está interessada em data science e machine learning, uma vez na vida tem que ir no museu do Kepler, em Regensburg, na Alemanha. O Kepler ele foi o primeiro data scientist da história. Né? Você chega lá e você vê o livro dele, ele tinha zilhões de dados astronômicos, é um livro desse tamanho, assim, tá lá na tua frente em exposição, com milhões de números pequenininhos e páginas daquilo, e o cara passava dias olhando para aquilo e não enxergou um padrão. Falou assim, tem uma elipse aqui, tem isso e tem aquilo. Você lê uma biografia do Kepler, é uma coisa super interessante. Você fala, cara, esse cara é um data scientist, ele bateu o olho aqui e não enxergou um negócio. O problema é que você não vai conseguir fazer isso, né, num problema de meteorologia, né, num problema de economia. Então, o cálculo, a análise, ela não é mais o ator principal, eu diria. Né? Não é que não tenha um papel, mas o papel acho que está mais no ensinar o aluno a ganhar músculos, né? Ensinar o aluno a pensar de forma abstrata, do que propriamente algo que vai ser relevante. Eu diria que a ênfase tem que ser muito mais em probabilidade, que são coisas ligadas à quantificação de incerteza, e sobre isso que o Guilherme falou, que é os dados vêm e a gente precisa, né, ter um modelo para explicar esses dados. Esse modelo não vai ser uma equação diferencial, né, de segunda ordem, sei lá, linear. Vai ser uma coisa estranha que tem distribuições de probabilidade complicadas, que tem um monte de coisa estranha por trás e você precisa lidar com isso. E fazer teoria para isso é bem mais complicado também. E então é isso, assim, o cálculo ele vai te ensinar o músculo, mas no fim do dia o que as pessoas vão usar, eu diria, vai ser álgebra linear, que é a parte que você vai colocar isso no computador, a teoria da informação, que você vai fazer perguntas do tipo, qual é o melhor que eu posso fazer? Ou qual é o mínimo necessário de informação que eu preciso para inferir alguma coisa neste problema, dado que eu tenho estas restrições? Ou como minimizar ou maximizar uma coisa, e aí você vai formular isso como um problema de otimização. Acho que eu vejo assim, o ensino de cálculo, eu diria que tem que ser reformulado para ele estar dentro da otimização. Tipo, a gente vai falar de otimização e para minimizar e maximizar coisas, a gente vai ensinar todas as ferramentas de análise de uma variável, de análise de várias variáveis, de análise complexa, etc., que levam a, né, entendimento sofisticado de otimização. Não sei, eu acho que é... Eu concordo com o que você falou agora no final. Eu acho que Bem, eu não mencionei o cálculo porque hoje eu me sinto bastante divorciado de coisas contínuas e eventualmente eu entendi que a minha inclinação está mais para o discreto que para o contínuo, então de repente eu tenho várias coisas que eu não estou vendo sobre coisas contínuas e o cálculo em particular. Mas eu acho que, falando de coisas básicas, né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, equações diferenciais, são coisas tão fundamentais que eu acho que quando a gente pensa nas aplicações, elas acabam não aparecendo tanto, não porque elas não existem, não estão ali, mas porque elas são tão básicas que para você entender as ferramentas das aplicações. Por exemplo, você mencionou otimização, né? Você não consegue imaginar, você entender otimização contínua, que é super aplicado, super relevante, sem você ter noções de cálculo multivariável. Assim, não faz sentido. Você não vai se aprofundar sem ter essa base. Aliás, eu lembro que quando eu estava estudando otimização na França, na Instar, uma coisa que me salvou era que eu sabia análise e espaços métricos muito bem. Não, de fato, não tô negando, não estou dizendo que isso não seja importante ou que a gente tem que parar de ensinar isso. Isso não vai acontecer, mas é a forma como se ensina, eu diria, é introduzir cada vez mais coisas de otimização e puxar essas coisas, né, para lá, para esse lado, né, em vez da estrutura clássica como a gente está acostumado a ensinar os cursos de análise. É isso, eu vejo uma coisa
Eu sou bem pragmático nesse sentido, eu virei bem pragmático. Apesar da minha formação ser aqui, eu ter feito todos os cursos de cálculo, todos os cursos de análise, etc., eu hoje em dia ensinaria isso. Na verdade, ensino, enfim, eu dei aulas de, por exemplo, de otimização lá na Alemanha e é isso, é colocando todas essas questões de espaços métricos e tipo, você tem, por exemplo, fazer coisas com otimização em espaços de probabilidade, onde você quer encontrar, ou você quer resolver um problema de otimização cuja resposta é uma distribuição de probabilidade que explica certos dados. Então você minimiza coisas sobre um espaço de probabilidade que é um espaço de dimensão infinita. Então você precisa de conceitos de análise funcional, de espaços métricos? Obviamente sim, mas a minha ênfase com matemática aplicada seria eu ensino essas coisas num contexto de otimização em espaços de probabilidade e não eu ensinar essas coisas onde o aluno perde muito, muito tempo e sobra pouco tempo no final para o resto. É isso, assim, ensinar é um problema de otimização também. Eu tenho 4 anos, né, e eu tenho que ensinar o máximo possível para o aluno em 4 anos. Então, quais são as coisas que eu tenho que deixar de fora e quais são as coisas que eu tenho que ensinar? Né? Esse é o melhor problema de otimização que a gente tem que resolver aqui no ensino, né, que é o que deixar de fora e o que incluir para maximizar o aprendizado, né, das coisas, das ferramentas relevantes que o aluno vai usar, seja no mercado ou no Mas aí eu vou acadêmico. uma provocação até para eu entender um pouco melhor seu ponto. Você até mencionou o Kepler como primeiro cientista de dados. E acho que um dos momentos legais, uma das aplicações legais do cálculo 2 é você provar as leis de Kepler. Né? Você acha que isso não é relevante? Não, ou você acha que é relevante? Não, é relevante, com certeza. É relevante como eu falei, essas aplicações, e aí para generalizar, essas aplicações tradicionais que a gente vê nos cursos de cálculo, de mecânica, eletromagnetismo, essas coisas clássicas meio que já estão resolvidas. Não, eu diria que é extremamente relevante. Assim, acho que por sorte nós tivemos, né, esse aprendizado todo aqui na matemática aplicada, aqui da UFRJ, mas não é o que você tradicionalmente vê por aí. Né? A ênfase em ensinar cálculo 3 com eletromagnetismo é fundamental. Eletromagnetismo é parte fundamental da evolução, né, do cálculo de várias variáveis. As duas coisas estão historicamente 100% associadas, então é triste e intelectualmente pobre você remover isso, né, do ensino de cálculo. Mas dá trabalho. Né? Você fazer um curso onde você introduza todos esses elementos, né, dá trabalho. E é importante, do ponto de vista do exercício intelectual, a gente aprender 400 anos aí de feitos intelectuais da humanidade, que são lindos, mas é isso, esses feitos intelectuais da humanidade, aprender a provar as leis de Kepler não vai me fazer resolver, né, na minha humilde opinião, resolver um problema relevante hoje em dia. Vai me dar músculos para aprender coisas relevantes que eu vou usar para resolver um problema hoje em dia, mas esse fato em si não vai me fazer resolver nada nos problemas muito mais complexos que a gente está lidando hoje em dia. Então, tem que... falta introduzir nos cursos básicos as coisas contemporâneas, eu diria, né? Que nem, não sei, ensino de história na Europa, onde tipicamente o ensino de história na Europa acaba na Segunda Guerra, ponto. Né? Ninguém sabe o que se você pergunta para diversos europeus, diversos países da Europa, né, o que você aprendeu, né, o que você está aprendendo agora na escola, vão falar assim, a aula de história acabou na Segunda Guerra, não tem mais o que vem depois. Então, essa é um pouco a sensação que eu tenho com matemática. Né? A aula de matemática na universidade acabou na criação ali da medida, as coisas ali com Lebesgue, Fubini, Kolmogorov, Feyer, sei lá o que. Tem coisas que se tornaram aplicações clássicas e que muito provavelmente os alunos da matemática vão ver nos cursos de matemática, mecânica, eletromagnetismo, essas aplicações, mas outras coisas que são super relevantes, interessantes, talvez não, né? Exato, e fica às vezes coisas nem tão contemporâneas assim. Eu diria isso, eu diria que o ensino de matemática acabou isso, no Sobolev, enfim, nessa coisa da análise funcional, talvez dos espaços métricos, ali a questão do Banner, tudo, e tem uma matemática muito relevante, uma matemática aplicada, né,
não me ouça se você quer fazer matemática pura e quer fazer um doutorado em matemática e estudar arte pela arte. Admiro, respeito. Mas se você é uma pessoa que quer fazer algo no mundo real, né, essa não é a ênfase que você tinha que dar, eu diria. Você tem que olhar para outras coisas. E o melhor exemplo que eu dou é certamente um dos livros que influenciou minha vida, é o livro do Feller, de probabilidade. Né? O Feller, ele, além de ter sido um grande matemático, né, e uma das pessoas que trouxe a probabilidade, que era tipicamente algo feito na União Soviética, ele trouxe isso para o Ocidente, quando ele virou um professor em Princeton, nos Estados Unidos, porque, enfim, ele era um cara que sabia, não era russo ele, mas ele sabia falar russo, então ele lia os trabalhos e trazia isso. E ele escreveu esses 2 volumes de probabilidade enormes, assim, e o ponto dele é categórico. Ele fala assim, no volume 1, a gente vai te ensinar probabilidade. Você não precisa de medida, não tem um fato da probabilidade básica que você precisa de medida. Né? A medida vai vir no volume 2 para tapar os buracos. Vamos ver agora o que falha se você não tiver essa noção de medida, se você não tiver essa noção de convergência, se você não tiver essa noção mais abstrata. Então, foi maravilhoso. Aquilo foi uma coisa muito importante na minha formação, foi ter lido os livros do Feller, que ali eu entendi. Eu falei, peraí, probabilidade é uma coisa, né? E é uma coisa por si só. E depois eu tapo os buracos das pedaços teóricos que estão faltando no volume 2, que são as coisas de medida. E hoje em dia, se você olha um curso moderno de probabilidade numa universidade de matemática, probabilidade é medida. Você começa a aula 1 definindo o que é um espaço de medida, definindo o que é uma sigma álgebra, isso está errado. Isso não tem Cara, valor na França, histórico. o curso de cadeias de Markov que eu fiz na Instar, os cálculos que a gente fazia eram todos discretos. Cadeias de Markov, tudo de espaço discreto, a maior parte dos tempos do tempo finito. E realmente começava com todo aquele Isso maquinário de medida e a galera ficava batendo cabeça porque não entendia. Claro. E acabava perdendo um pouco. Eu achei interessante porque isso que você falou agora conecta um pouco daquilo que eu estava tentando capturar de coisas mais robustas, né? É isso que você falou, existe um conceito robusto, que é o conceito de probabilidade, e existem ferramentas matemáticas que a gente precisa introduzir para a gente conseguir construir uma teoria em cima daquilo e talvez até dar um próximo passo em termos de aplicação, né? Mas são 2 coisas diferentes, né? As coisas que a gente introduz porque a gente precisa elaborar o conceito, a estrutura matemática da coisa. E isso é difícil, assim, do ponto de vista da educação matemática, né? Porque a gente tem que ensinar, é difícil de separar. É difícil separar a linguagem, eu diria, né, e o arcabouço teórico que formaliza as coisas do conceito em si, da essência daquilo que está ali por trás. Eu acho que é isso que o livro do Feller fez brilhantemente. Eu não conheço um outro exemplo, para ser muito sincero, em nenhuma outra área da matemática. Eu estou em busca de outros bons exemplos, onde as pessoas vão pegar um volume para te ensinar o conceito, e no volume 2 a gente, né, formaliza e vamos entender o que está dando errado no volume 1. E é isso, eu diria, que a gente, ao longo do século XX, gastou muito tempo falando da linguagem em si e criando um arcabouço teórico grande, mas que isso, né, divergiu, isso desconectou daquilo que o matemático precisa no mundo real, precisa para fazer matemática aplicada, para entender fenômenos, né, complexos da realidade. Felizmente é isso. Existe um movimento que claramente está partindo, né, das universidades assim bem top, assim bem relevante no mundo, e eu acho que é um movimento em cascata que as pessoas estão, né, acordando isso. Várias universidades já acordaram e você olha os departamentos de matemática aplicada, os programas são completamente diferentes. Tem essa ênfase muito grande em probabilidade, otimização, teoria da informação enfim, é importante isso. Sei lá, por exemplo, dizer que o paper mais citado da história da matemática é o paper do Shannon de teoria da informação. Então, assim, como é que você, num departamento de matemática aplicada, você não ensina aquilo que deu origem ao paper mais citado, né, ao artigo mais citado da história da matemática, né? Pelo menos a título de curiosidade, né? Exato, as pessoas vão olhar para aquele trabalho e falar assim, pô, esse negócio é tão falado, é tão citado, né, que a gente tinha que falar desse negócio, a gente tinha que ensinar isso minimamente, né? E, bom, na UFRJ, o curso de Teoria da Informação é um curso de mestrado na Engenharia Elétrica, né? Não é um curso que está na matemática. Isso é uma coisa curiosa. E
Acho que, não sei, do ponto de vista técnico, eu acho que essa nossa opinião mais ou menos converge. Não sei.